Meia que fez sucesso contra o Corinthians é oferecido para o São Paulo e tem um nome analisado. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história e fala também sobre o programa de sócio-torcedor do Timão, que tem se mostrado um fiasco. E no Palmeiras, por que Endrick e Giovani jogam tão pouco? Torcida anda irritada nessa questão com Abel Ferreira. Preciso te contar tudo sobre o acordo entre Vasco e Flamengo. Será que é o primeiro de muitos relacionado ao Maracanã? Tem ainda notícia sobre o Atlético Mineiro, Cruzeiro, Botafogo e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, aperta o botão vermelho, ative as notificações e se puder deixar um likezinho, a gente agradece bastante. Combinado? Bora começar o vídeo contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Estou colocando na tela jogos interessantes desse domingo e eu vou dar os meus palpites para te ajudar. Tem Newcastle e Arsenal, jogo super importante do campeonato inglês, para mim dá empate. Borussia Dortmund e Wolfsburg, eu vou de Dortmund. Tem também West Ham e Manchester United, outro jogo bem complicado, com números bem legais, vou de empate. Para completar, Troyes e PSG, esse é um pouco mais fácil. Favoritismo claro para o PSG, além de Napoli e Fiorentina, é o jogo da comemoração do título do Napoli junto ao seu torcedor. Eu vou de Napoli. E você, manja de futebol? Gosta de mandar palpites? Use as minhas sugestões e pegue o link que está no comentário fixo para fazer seu cadastro agora mesmo na 1xBet. Só não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre a volta do Cruzeiro ao Mineirão. Ela está prevista para a próxima quarta-feira contra o Fluminense e já são mais de 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Todo o setor amarelo já esgotado. Se você está afim de ir no jogo, é melhor correr para comprar seu ingresso. Quero falar agora sobre o Botafogo, bastante preocupado com a lesão de Danilo Barbosa, que vinha crescendo de produção bastante nos últimos jogos. Ele sentiu contra a LDU na última quinta-feira e na sexta o Botafogo emitiu uma nota dizendo apenas que a lesão muscular é significativa. Ninguém quer falar em prazo, mas a tendência é que o Danilo Barbosa perca pelo menos um mês e vai ser um enorme desfalque. Por último, mas não menos importante, para fechar o giro de notícias, preciso te falar sobre Rodrigo, o ex-atacante do Santos e hoje na seleção brasileira, foi o grande nome do título do Real Madrid na Copa do Rei, vitória por 2-1 contra o Osasuna. O brasileiro marcou os 2 gols e garantiu dessa maneira o único título que ainda lhe faltava com a camisa do Real Madrid, a Copa do Rei. O cara com 22 anos de idade já ganhou tudo pelo gigante espanhol. Bora falar agora sobre Flamengo e Vasco. Boa notícia para dois clubes que passaram os últimos meses, talvez até ano, brigando por causa do Maracanã. Nos últimos dias, inclusive, o CEO do Vasco já havia avisado de forma pública que iria à justiça para garantir mais uma vez que o Vasco pudesse jogar no Maracanã no dia 14 contra o Santos. O clube desistiu oficialmente de jogar essa partida no Maraca, já comunicou que vai jogar em São Januário e mais do que isso, aqui vem a notícia importante. Houve um acordo com o Flamengo para a realização dos jogos Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro no Maracanã, 50% de público para cada lado, além de metade da receita em cada um dos jogos. O jogo de ida está marcado para o próximo dia 3 de junho, mando do Vasco, a volta marcada para 18 de outubro, mando do Flamengo. É só o primeiro acordo entre as partes, mas pode ser o primeiro de muitos. Vale a lembrança de que recentemente o governo do Rio concedeu a Flamengo/Fluminense o direito de continuar usando o estádio, ainda que o Vasco brigasse na justiça para conseguir participar dessa licitação. Vasco, W Torre 777 queriam ter a gestão do estádio, o maior do futebol carioca. Talvez até o maior do Brasil. Para fechar, só queria resgatar um pouquinho de como é que faz diferença ter público meio a meio ou não. Nesse sábado o Fluminense empatou com o Vasco em 1-1. Jogo bem interessante, o Flu foi bem melhor do que o Vasco, criou várias chances para marcar. Só que o Fluminense teve 90% dos ingressos e deixou só 10% para o torcedor vascaíno, que lotou seu espaço, mas o Maracanã ficou bem vazio. Público de 36.950 pagantes para um estádio com capacidade para quase 70 mil, ainda assim a renda foi boa, 2 milhões e 100 mil reais. Bora falar agora sobre o fiel torcedor. Confesso que fiquei assustado quando percebi no balanço oficial do Corinthians de 2022 que o clube é só o 16º em faturamento
quando o assunto é programa de sócio-torcedor. Logo, o fiel torcedor que já fez do Corinthians em alguns momentos o time com mais sócios em todo o país. Por conta da pandemia, da crise e da falta de jogos com torcida, o fiel torcedor chegou a registrar uma perda de até 70% dos sócios adimplentes, ou seja, os poucos que sobraram, algo na casa dos 30% é que continuavam bancando. Houve uma pequena recuperação em 2022, mas não suficiente para impedir que o Corinthians terminasse com um faturamento de apenas 9 milhões de reais com o seu programa de sócios torcedores. O Corinthians, inclusive, trabalha nos bastidores para fazer ou para lançar um novo programa bem mais moderno, com questões e valores que se adequem à nova realidade do torcedor. O que chama atenção esses 9 milhões de reais? O Corinthians é só o 16º em faturamento com relação ao programa de sócios torcedores. E faturou, por exemplo, 8 vezes menos do que o Flamengo no mesmo programa de sócios torcedores. A curiosidade é que Flamengo e Corinthians têm faturado parecido quando o assunto é bilheteria, quando o assunto envolve torcedor, mas nesse quesito sócio-torcedor, um verdadeiro fiasco. Só para você ter uma ideia do que representam esses 9 milhões de reais durante toda a temporada que o Corinthians faturou com o sócio torcedor, vale a comparação. Flamengo em primeiro com 72 milhões, o Internacional em segundo, 61 milhões, o Grêmio em terceiro com 53 milhões. Na sequência, Palmeiras quarto, 50, o Atlético Paranaense em quinto, 38 milhões, Fortaleza em sexto, 35 milhões. Sétimo lugar para o Atlético Mineiro, 29 milhões, Curitiba e Fluminense dividindo a oitava colocação com 22 milhões, Bahia, Ceará e Santos com 20 milhões, só aí aparece o São Paulo, 13º com 18 milhões, Corinthians está atrás do América, que registrou na temporada passada 14 milhões com seu sócio torcedor, o Vasco foi o 15º com 12 milhões, aí aparece o Corinthians empatado com o Cruzeiro, 9 milhões de reais cada, números divulgados pelo Esportes Velho, que esse estudo feito pelo Esportes Velho do Amir Somoge se baseia no levantamento ou no balanço dos próprios clubes. E aí, o que você pensa sobre essa história? Use espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Abel Ferreira e um pequeno probleminha no Palmeiras. O Abel vive fase espetacular, tudo que ele toca no Verdão vira ouro. O cara já foi, por exemplo, bicampeão da Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa e Supercopa, mas a utilização dos atletas da base tem lhe rendido algumas cornetadas do próprio torcedor palmeirense e os mais novos casos dizem respeito a Endrick e a Giovani, dois atacantes formados na base, super valorizados no mercado. O Endrick já foi vendido para o Real Madrid por 72 milhões de euros e o Giovani já teve proposta de 18 milhões de euros do Ajax. Pois bem, o Endrick não entra em campo há 3 partidas, não sai do banco de reservas. Na atual temporada, 18 jogos, 12 na condição de titular e 3 gols marcados. O caso do Giovani é ainda pior. Ele só participou de 4 dos últimos 11 jogos do Verdão, ou seja, em 7 nem entrou em campo. Na atual temporada, 14 jogos, só 3 como titular, 1 gol e mais 3 assistências. Qualquer pesquisa que você pegar, incluindo torcedores do Palmeiras, sobre a situação de ambos, e você vai ver que o torcedor palmeirense entende que esses caras precisam jogar mais. E aí a gente volta para uma velha discussão que existe dentro do Palmeiras: por que o Abel utiliza tão pouco as categorias de base? No atual time titular, somente o Gabriel Menino é formado no CT Alviverde, com o detalhe de que o Palmeiras hoje talvez seja o clube que melhor revela atletas. E para fechar de vez o assunto, vale a lembrança da última quarta-feira, quando o Palmeiras venceu o Barcelona em Guayaquil por 2-0. No segundo tempo, depois de ter aberto os 2-0, o Abel decidiu mudar todo o seu ataque, mas Giovani e Endrick não saíram da reserva, e o torcedor palmeirense ficou muito irritado quando o Abel colocou o Breno Lopes, depois o Navarro e ainda o Garcia aberto pelo lado direito, não como lateral, mas como um homem no meio do campo. Queria saber a sua opinião. Use o espaço para comentários para dizer se está tudo ok, para dizer se o Abel precisaria utilizar um pouquinho melhor a base. Estou curioso para saber o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo, de olho na possibilidade da contratação de um meia que foi muito bem contra o Corinthians. Trata-se de Pablo Roberto, jogador de 23 anos de idade, pertence ao Vila Nova de Goiás e está emprestado ao Remo. Chamou atenção nos 2 jogos contra o Corinthians nas eliminatórias da Copa do Brasil. Pois bem, de acordo com o GE, não existe proposta do São Paulo, mas o tricolor gostou do nome e analisa. Tem conversas preliminares para contratá-lo. O que eu consegui apurar é de que o nome foi sugerido ao São Paulo, agradou ao Dorival Júnior e a partir daí pode pintar alguma negociação. Mas
desde que não seja pelo valor da multa rescisória, que é de 4 milhões de reais. Essa multa costuma ser prevista para que o clube dono dos direitos econômicos tenha tranquilidade de que não vai perder o jogador. Mas o São Paulo deixou claro que se precisar desembolsar 4 milhões de reais por um jogador que de fato vive boa fase, mas que ainda é uma grande incógnita porque nunca se deu bem em clubes grandes, São Paulo não fará negócio. A ideia talvez fosse contratá-lo por empréstimo com opção de compra de acordo com o desempenho. Só que como essa discussão só vai poder ser definida a partir de julho, quando o mercado de contratações reabre, São Paulo vai deixar essa história um pouquinho mais adiante. Só para atualizar você sobre o Pablo Roberto, jogador revelado nas categorias de base do Atlético Goianiense, com passagens por Portuguesa do Rio, Vila Nova e Bahia. Pelo Remo tem 19 jogos, 1 gol e mais 4 assistências, 1,83 m de altura, bom porte físico, muita visão de jogo, é um cara que conduz bem a bola e poderia ser o camisa 10 que falta ao elenco São Paulino. Dorival gostou, a diretoria entende que é bom jogador, mas quer ver um pouquinho mais e não vai pagar, em hipótese alguma, 4 milhões de reais. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Atlético Mineiro e uma tentativa de tornar-se ainda mais nacional no que diz respeito a torcidas. Recentemente, houve a divulgação de uma pesquisa da CNN que apontava o Galo como dono da 5ª maior torcida do país. Ainda assim, os dirigentes do Atlético, especialmente os 4Rs, entendem que a partir dessa pesquisa há espaço para que o Galo possa ter uma torcida além do estado de Minas Gerais e além de pessoas ligadas ao estado. A ideia, inclusive, a partir daí foi contratar o Nizam Banais, fundador da N Ideias, um dos maiores especialistas em marketing esportivo, para fazer um grande plano para que o Atlético possa se tornar cada vez mais popular. É óbvio que você não ganha torcidas da noite para o dia, é óbvio que você depende também do desempenho do time dentro de campo, mas o Atlético quer estruturar um projeto, um plano a médio e longo prazo para curtir essa onda. É importante lembrar também que hoje o Atlético tem concentradas as suas receitas da seguinte maneira: 20% vem de transferências, de venda de atletas, 36% de direitos de transmissão de TV, 23% do marketing, 10% de sócios torcedores e mais 9% de bilheteria. Ou seja, 19% estão atrelados, ligados ao seu torcedor, isso sem falar em engajamento, repercussão em redes sociais e tudo mais. Você acha que o Atlético pode se tornar um clube popular, além de Minas Gerais? É um sonho muito distante dos dirigentes do Galo? Use o espaço para comentários e comente. Esquece de deixar like, de me seguir, de compartilhar, faça aquele barulho todo e a gente volta mais à noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!